Na paz do Senhor Jesus. Aleluias. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Leonardo, pela vida de sua esposa que não pôde estar aqui, pastora Chico. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui, por esta oportunidade concedida pelo meu pastor, que está trazendo a palavra de Deus aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, todos presentes, que Deus possa estar, aleluias, falando aos nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso de número 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as 5 principais utilidades das Escrituras. As 5 principais utilidades das Escrituras. Glória a Deus. Hoje é um culto de ensino e infelizmente é um culto onde muitos menosprezam por ser um culto de ensino, um culto dedicado à palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito importante para a igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Todos entenderam? Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações e Ele possa abrir o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor que está sendo ministrada, que será ministrada. Que Deus possa falar comigo, possa falar com você, aleluia, e a nossa fé seja edificada em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu me coloco na tua presença, coloco em tuas mãos, para que o Senhor possa usar os meus lábios, a minha vida, como um canal de bênção nesta noite, para estar na direção do teu Espírito Santo, explanando esta palavra, explicando com excelência e sabedoria, para que possamos amar e possamos, ó Pai, apaixonar pelas Escrituras. Meu Deus, abre o nosso entendimento, para que venhamos compreender a importância das Escrituras na nossa vida, e entender, Pai querido, a importância das Escrituras ao nosso coração. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Repreende toda barreira, todo impedimento, todo embaraço espiritual, toda fúria do inimigo, que todo mal seja banido, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Fala comigo, fala com a tua igreja, e aumenta a nossa fé através e pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, podeis assentar, louvando a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aqui nós lemos em 2 Timóteo. Hoje é um culto de ensino, então eu quero dar prioridade à explanação destes 2 versículos ao qual lemos, destes 2 textos, que o verso 16 diz: toda a Escritura
divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós vamos aprender por meio deste texto sagrado, sobre 5 principais utilidades das Escrituras. Paulo, ele declara que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Dentre as várias teorias acerca da inspiração da Bíblia, nós cremos na inspiração plenária e verbal das Escrituras. Então toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. O apóstolo Pedro afirma: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, a Escritura, ela foi escrita por 40 homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, para compreendermos a Escritura e a importância dela, também é necessário de que nós também estejamos em espírito no momento da leitura e no momento também de ouvir a palavra de Deus, para compreender as Escrituras, para digerir, para assimilar, para que ela venha surgir efeito em nós. É necessário que nós estejamos em espírito, para que possamos compreender o que Deus quer falar conosco através das Escrituras. Porque a Escritura de Deus, ela é uma revelação, é a profecia fiel e verdadeira que foi escrita há tempos atrás e até hoje se cumpre nos dias atuais. Então, ela é muito útil. Portanto, aleluia, as Escrituras são úteis para o ensino. Primeiro, elas são úteis para o ensino. Segundo, para a repreensão. Terceiro, para a correção. E quarto, aleluia, para a educação na justiça. E quinto, para o aperfeiçoamento e habilitar o homem de Deus, aleluia, para toda boa obra. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre a utilidade, ou seja, ela é útil para o ensino. E primeiro, a primeira utilidade, ou, aleluia, glória a Jesus, proveito das Escrituras é o ensino. A primeira utilidade, ou o proveito das Escrituras é o ensino. Ensinar é o mesmo que educar, instruir e doutrinar. Então, a primeira utilidade ou proveito das Escrituras é ensinar. Então, as Escrituras ela foi deixada por Deus para nos ensinar como devemos ser. Então, a palavra do Senhor ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos doutrina aleluia, glória a Jesus, a sermos perfeitos diante de Deus. Então toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aleluia. A função básica e primordial das Escrituras sagradas
ensinar o homem o caminho da salvação. Quando, aleluia, nós aplicamos o nosso coração nas Sagradas Escrituras, nós extraímos dela, aleluia, muitos ensinos que nós apoiamos nesses ensinos para o nosso caminhar diante de Deus. Quantas palavras do Senhor que lemos, e hoje elas se tornam base em nossas vidas, e nós, aleluia, se espelhamos nela. Quantos têm prazer, ou seja, e às vezes quando vão orar, eles leem o Salmo 23, o Salmo 91, então toda a Escritura, ela tem ali o seu ensino. Se nós formos ler o Salmo 23, o Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Quando o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta, é porque Ele é o suficiente, Ele se tornou o suficiente para o salmista, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Você pode ver que quando ele peca, ele diz ao Senhor: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, menos a tua presença. Então ele viu o valor que tinha, aleluia, glória a Jesus, o Senhor. E quem era o Senhor para ele? Que ele valorizava a Deus acima de todas as coisas. Por isso que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 91, nós aprendemos quando começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando diz aquele, está apontando para alguém. É quando você está em um determinado lugar com alguém e passa uma pessoa conhecida e você aponta: aquela pessoa eu conheço, ou aquele homem ou aquela mulher eu conheço, e ali você tem aquele conhecimento de quem é aquela pessoa. Então, aqui é a palavra do Senhor no livro de Salmo 91 está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, a proteção do Senhor não é para qualquer um. A proteção do Senhor são para aqueles que têm compromisso com Ele. A palavra de Deus, ela revela em todas as Escrituras de que Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Então a palavra do Senhor, ela se cumpre na vida daqueles que a praticam. Então, quando nós sabemos a utilidade das Escrituras e botamos em práticas na nossa vida, ela tem efeito. A palavra de Deus, se ela está em nosso conhecimento, se nós temos o conhecimento, conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não temos a sabedoria de pôr em prática, aleluia, para nada serve, é somente um conhecimento. Mas quando nós aplicamos, a Bíblia diz: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É que a palavra de Deus, ela só tem poder na vida do cristão quando ela é posta em prática, quando nós colocamos em prática. Já viu que está escrito na palavra do Senhor de que adianta conhecer toda a Escritura e tropeçar em uma só palavra? Ou seja, o melhor é você não conhecer nada do que conhecer tudo e não obedecer. Então, a palavra do Senhor, ela é útil para ensinar como devemos, aleluia, glória a Jesus, aprender com ela. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, para conhecer as Escrituras, não é simplesmente ler. Nós temos que examinar, nós temos que se aprofundar, nós temos que, aleluia, ter prazer pelo estudo, prazer pelas Escrituras, porque ninguém vai se aprofundar naquilo que não tem paixão, naquilo que não ama, que o coração não está totalmente aplicado. Mas quando nós aplicamos
paixão, com amor, nós não conseguimos ler só um capítulo, não conseguimos ler só um versículo, não conseguimos ficar em só um livro, não conseguimos somente ler sem primeiro procurar entender o que significa aquele versículo, aquele capítulo. Então, a Escritura, primeiro, ela é útil para o ensino. Então, a primeira utilidade das Escrituras e o primeiro proveito das Escrituras é o ensino. Então, ensinar é o mesmo que educar. Então, o cristão que ele dedica-se ao ensino é um cristão que foi educado, ele foi instruído e foi doutrinado pelas Escrituras. A função básica, aleluia, e principal das Escrituras é ensinar o homem o caminho da salvação. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho. Tomé pergunta para ele: mestre, não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? Jesus diz: Tomé, está tanto tempo comigo e não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através das Escrituras, nós conhecemos que quando Jesus diz: eu sou o caminho, ele está dizendo: a palavra é o caminho. Evangelho de João, capítulo 1, do verso, aleluia, 1 em diante, começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, verbo quer dizer palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Então, aqui nós estamos entendendo que João está falando da palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Vamos para Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Deus cria os céus e a terra, o que ele faz? Ele fala: haja luz. Quando Deus Pai, ele abre a boca e fala, ele libera a palavra, e através da palavra vem o poder que cria tudo. Então estava lá no princípio com Deus a palavra, e a Bíblia diz, o Evangelho de João, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em 1 João, capítulo de número 5, no verso 7, diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito, e os três é um só. Então, quando nós temos aleluia, glória a Jesus, ensino de que a palavra não é um simples livro, não é, aleluia, uma simples, aleluia, letra, de que ela é o próprio Verbo, de que ela é o próprio Cristo, aleluia, nós vamos para ela com mais amor, com mais dedicação, com mais, aleluia, apego, para aprender a se aprofundar. O próprio Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. E ele está dizendo: olha, é através das Escrituras que você se aproxima de mim, é através das Escrituras que você me conhece mais, é através das Escrituras que você tem mais intimidade comigo. Aleluia. Então, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus para nos ensinar o caminho da salvação. Aleluias. Então, aleluias, ensinando-as a guardar, ou seja, a função básica das Escrituras é ensinar o caminho da salvação. Em Mateus 28:20, Jesus disse: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Segundo, falando também sobre, é útil para o ensino. E segundo, em Deuteronômio capítulo 11, no verso 18 a 19, o Senhor disse a Israel: porque pois estas minhas palavras, ou seja, ponte pois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e ata-os por sinal da vossa, ou seja, por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos, estejam por
esteira entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando-as em tua casa e andando pelo caminho, ou seja, falando delas, assentado em tuas casas, em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E em Provérbios 8:10 diz: a sabedoria diz: aceitai a minha correção, e não a prata, e aceitai o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então a palavra do Senhor, ela primeiro é útil para o ensino. Uma pessoa que não é ensinada pela palavra é uma pessoa indis, ou seja, é uma pessoa que ela é uma pessoa indisciplinada. É uma pessoa indisciplinada. E segundo tópico, é útil para a repreensão. Primeiro, a repreensão é o ato ou efeito de repreender, ou admoestar, ou redarguir. Em Provérbios capítulo 3, o verso 11 e 12, a palavra de Deus afirma: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enjoeis da sua repreensão, porque o Senhor repreende porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então a palavra do Senhor, ela é útil para repreender. Repreender é chamar a atenção, repreender é corrigir, é redarguir, aleluia, é admoestar, é você chegar em alguém e dizer: olha, fulano, isso não é assim, eu vou te mostrar dentro das Escrituras, é assim que tem que ser feito. Isso é repreender, é redarguir, é instruir. Tem muitas pessoas que quando é repreendida fica com raiva. Tem muitas pessoas que quando é repreendida, aleluia, glória a Jesus, elas emburram, elas perdem o prazer, elas ficam chateadas. Mas aqui no livro em Provérbios, aleluia, glória a Jesus, em Provérbios 3, 11 e 12, diz: a palavra de Deus afirma que aquele que, ou seja, a palavra de Deus afirma: filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enjoeis da sua repreensão, porque o Senhor repreende ou seja, aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então quando o pai vê um filho fazendo algo errado, ele vai repreender. Por quê? Não porque o pai é ruim, não porque o pai não presta, não porque o pai é mau, é porque o pai ama. E às vezes Deus nos vê fazendo coisas que não agradam a Ele, então Ele vai nos repreender, vai usar alguém na exortação, vai usar alguém, aleluia, na profecia, vai usar alguém através das Escrituras para nos repreender, para nos ensinar o caminho da salvação. Então a palavra do Senhor primeiro é útil para o ensino, depois para a repreensão, para nos repreender. Em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo ele orienta Timóteo dizendo: aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Segundo, aleluia, em Provérbios 27:5, Salomão afirma: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. E em Eclesiastes capítulo 7, verso 5, Salomão ainda afirma que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Então, quando eu sou repreendido, aleluia, eu aprendo mais. Aleluia, porque às vezes a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser direito aos seus olhos, mas é caminhos que lhe conduzem à morte.
morte. Então, às vezes, Deus está vendo nós tomando decisões precipitadas, Deus está vendo nós, aleluia, indo para caminhos que não é o caminho do Senhor, da vontade do Senhor, tomando direções que não é a direção de Deus. Então Ele vai nos repreender para que tomamos uma postura, para que nós endireitamos a nossa vereda, o nosso caminho, e voltamos para a vontade do Senhor. Balaão era um profeta de Deus, que ele estava indo profetizar contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, para amaldiçoar. O que Deus usou para repreender Balaão? Deus usou uma jumenta para repreender Balaão, e Balaão ainda estava com o coração endurecido, que bateu na jumenta por 3 vezes, e ela diz a Balaão: por que me bateste por 3 vezes? E ele diz: porque você desviou do caminho que eu queria que você ia. Aí Deus abriu a visão de Balaão, e ele viu o anjo que estava com a espada já desembanhada para ceifar a sua vida. Ele ali se humilhou, se arrependeu, e Deus, aleluia, ali abençoou. Ou seja, todos já conhecem. Então a palavra do Senhor, segundo, ela é útil para a repreensão. Então Deus, ele vai repreender você, ele vai me repreender, não porque Deus é mau, mas porque ele ama-nos como filhos. Então ele vai nos repreender. Por quê? Porque se não for através da repreensão, nós desleixamos as coisas de Deus e fazemos as coisas de Deus de qualquer jeito, do nosso jeito, relaxadamente, porque muitas das vezes queremos fazer, mas não queremos saber como fazer, e que queremos fazer do nosso jeito, do jeito que achamos que é certo. Aí Deus vai e usa de uma situação para nos repreender, para que nós venhamos se atentar e ver que não é o caminho, não é daquele jeito, não é daquele jeito que tem que ser, e voltar para as Escrituras e aprender com o Senhor. Então, aleluia, terceiro tópico, ele é útil para a correção. Primeiro, corrige, e, aleluia, corrigir é endireitar o que está torto ou defeituoso. A palavra de Deus, ela corrige e endireita o caminho, os caminhos tortuosos do homem. Hebreus capítulo 12, no verso 5 e 6, a Bíblia diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimeis, aleluia, e não desanimeis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, quando o Senhor nos corrigir, não fique triste, aleluia, se alegre, porque Ele corrige a quem Ele ama. Quando Ele está te corrigindo, Ele está dizendo: eu te amo. Quando Ele está me corrigindo, Ele está nos corrigindo, está dizendo: eu te amo, e eu quero o melhor para você. E para onde tem ido, a decisão que tem tomado e como tem sido, não é o melhor. Então eu te repreendo, eu te corrijo, porque eu quero endireitar as coisas. Aleluias. Então, terceiro, ela é útil. A palavra, as Escrituras é útil para a correção. Glória a Jesus. Quem está entendendo diz amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Jesus. E segundo, em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, no verso 1, Paulo descreve dizendo: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também, aleluia, tentados. Então, a palavra do Senhor, irmãos, ela nos ensina. A palavra do Senhor ela primeiro é útil para ensinar. A palavra do Senhor ensina como devemos falar. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para promover edificação da graça aos que ouvem. Quantas pessoas, por falta do ensino, falam que não devem? Aleluia, usa os lábios para amaldiçoar, usa os lábios para
o mexeriqueiro, que quer dizer o fofoqueiro. Então a palavra do Senhor nos ensina como devemos ser, como devemos nos comportar, como devemos agir. Ela ensina os jovens, ensina os adultos. Você pode ver que no livro de Tito, Paulo ele dá uma carta a Tito, aleluia, no capítulo 2, dizendo: Tito, tu porém fala o que convém essa doutrina. E aos velhos, aleluia, a doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Ou seja, quando Paulo fala para Tito, capítulo 2, epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, Paulo ele deixa Tito um jovem pastor na igreja de Creta, e ali Paulo deixa as exortações para Tito, dizendo: Tito, tu porém fala o que convém essa doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes e são na fé, no amor e na paciência. Aí no verso 3, Paulo diz para Tito: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas mestras do bem, para ensinarem as mulheres novas, a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aí aqui fala para os jovens, no verso 6, exorta semelhantemente aos jovens, a que sejam moderados, e em tudo te dá por exemplo de boas obras. A doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, e linguagem sã, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de vós. Então a palavra de Deus ela tem vários ensinos de como devemos ser como cristãos. Mas a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem ensino para tudo que nós precisamos para sermos bons cristãos. Então a palavra de Deus ela é útil para o ensino. Primeiro, útil para o ensino. Segundo, útil para a repreensão. E terceiro, útil para a correção. Então em Gálatas, aleluia, Paulo ele descreve dizendo: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, ou seja, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. E diz aqui: redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então Paulo está dizendo, aleluia, em Gálatas, para que, aleluia, glória a Jesus, amém. Eu pulei aqui. Então, com todo espírito de mansidão. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, Paulo também ele incentiva a Timóteo dizendo que pregue essa palavra. Você lembra que quando nós estávamos aqui falando sobre o Evangelho de João, capítulo 1, que o princípio era a palavra? Aqui nós sabemos que a palavra é o próprio Senhor Jesus. Quando Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra, aleluia, glória a Jesus, Paulo está dizendo para Timóteo: pregue sobre Cristo, fale de Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não fale de si mesmo, não coloque as suas próprias ideologias, os seus próprios pensamentos, mas pregue Cristo, a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exorte com toda longanimidade, quando fala de longanimidade, fala de, aleluia, ou seja, paciência. A pessoa paciente, Deus ele é longânimo. Longanimidade é tardio em irar-se, é uma pessoa que tem paciência no ensino. Então Paulo está dizendo: com toda paciência e doutrina quer dizer ensino.
Então Paulo está dizendo, com toda mansidão, com toda paciência e ensino, e doutrina, ensino sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a palavra de Cristo. E em Isaías 2, no capítulo 4, a Bíblia afirma, aleluias, é Ele, ou seja, e Ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. Então, a palavra, as Escrituras, em terceiro lugar, ela é útil para a correção. Quem está entendendo diz amém? Amém. Nós estamos falando sobre as 5 principais utilidades das Escrituras, para nós ver um pouco do quanto é importante e útil as Escrituras da nossa vida. E muitos negligenciam, muitos têm a Bíblia, mas trocam você pelo celular, não tiram tempo para estudar, não tiram tempo para aprender, não tiram tempo para se aprofundar, para conhecer o seu Deus. No livro de Salmos, capítulo 100, chega a dizer: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quando diz sabei que o Senhor é Deus, está dizendo: aprenda sobre Ele, saiba quem Ele é, como Ele é, o que Ele quer de você. Para quê? Será que o que Deus quer de mim e de você é somente isso? Será que Deus, Ele é somente aquela pessoa que fica aqui esperando nós vir pedir algo para Ele? Será que Deus, Ele é o Papai Noel, que quando nós precisamos de um presente a gente vem e corre para Ele? Será se Ele é somente um doutor que está no seu escritório esperando nós chegar e dizer: Senhor, eu quero cura? Será se Ele é o advogado que está no seu escritório esperando, dizendo, aleluia, nós dizer a Ele: Senhor, advoga a minha causa? Não, a Bíblia fala: saber que o Senhor é Deus. Quando diz Ele é Deus, está dizendo Ele é soberano, Ele é, aleluia, Ele é muito mais do que nós imaginamos. O seu nome está acima de todos os nomes. Quando Moisés fala para Deus: Deus, o que eu falarei que o Senhor é para Faraó? E ele diz: o eu sou te mandou. Ele é, aleluia, glória a Jesus, e Ele é maior. Temos que tirar tempo para aprender mais sobre o nosso Deus, e através das Escrituras. Ela é muito útil, ela é, aleluia, glória a Jesus, muito útil para nossas vidas. Terceiro, ou seja, quarto, útil para a educação na justiça. Primeiro, educar é o mesmo que instruir, como foi falado mais acima. As Escrituras são proveitosas para instruir o homem em justiça. Proveitosos, ou seja, toda a Escritura, quando diz toda a Escritura, está dizendo que de Gênesis a Apocalipse, Deus tem algo para você. De Gênesis a Apocalipse, Deus quer te mostrar algo, quer te ensinar através das Escrituras. Deus quer nos ensinar através das Escrituras. Primeiro, ela é útil para educar, e educar na justiça. Educar é o mesmo que instruir. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir o homem na justiça. Em Provérbios capítulo 6, no verso 23 diz: a Bíblia afirma que porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. O salmista Davi também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quem anda sem a luz das Escrituras anda no escuro, não sabe o que está fazendo, não sabe qual Deus que está servindo, nem sabe se o que está fazendo é da vontade de Deus, não sabe se o louvor que está louvando Deus está recebendo.
não sabe se como nós temos nos comportado tem agradado a Deus ou não. Por quê? Porque não anda na luz das Escrituras. E quando o salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ele está dizendo: quando eu dou meu passo, eu sei para onde eu estou indo. Por quê? Porque a tua palavra clareia os meus pés, para eu não tropeçar, para eu não cair em tentação, para eu não, aleluia, glória a Jesus, cair no buraco. Porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A lâmpada para os pés, ela está clareando aonde você está pisando. E a Bíblia diz: olhai prudentemente como andais, não como os loucos, mas como os sábios, repite o tempo por quanto os dias são maus. Então, quando nós seguimos isso, que a palavra do Senhor ela está clareando os nossos pés, ela está mostrando se a nossa conduta, como nós temos agido, caminhado, nos comportado, está de acordo com a palavra ou não. Então o salmista Davi, ele tinha essa preocupação de andar conforme as Escrituras. Então ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ela lâmpada para os pés, porque ela está aleluia, nos mostrando o nosso agora, o nosso hoje, como estamos hoje diante de Deus. Romanos capítulo 8, no verso 1, começa a dizer: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não é somente vir para a igreja, não é somente carregar a Bíblia debaixo do braço, não é somente ter a Bíblia em casa, não é somente adorar a Deus, orar, participar da ceia. Não, a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os que estão em Cristo Jesus verdadeiramente são aqueles que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, aqueles que vivem uma vida de renúncia, aqueles que dizem: Senhor, o que eu tenho feito está te agradando? O que eu tenho falado está te agradando? Como eu tenho me vestido está te agradando? Da forma que eu tenho me comportado está te agradando? Então, quando nós temos essa preocupação de andar segundo a vontade de Deus e não a nossa: não estou nem aí do jeito que eu me comporto, não estou nem aí do jeito que eu falo, não estou nem aí. Aí nós não estamos no Espírito, estamos na carne. Por quê? Porque quando nós temos esse pensamento de não se preocupar com a vontade de Deus, não estamos servindo a Deus, estamos servindo a nós mesmos. A Bíblia diz: estamos servindo o nosso próprio umbigo, estamos servindo o nosso próprio ventre. Por quê? Porque não vivemos uma vida de renúncia. A renúncia é: se Deus não quer, eu não faço. Se Deus não quer, eu não faço. Se Deus não quer, então eu não vou. Isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. Então o que mostra que quando estamos em Cristo Jesus é a partir do momento que nós vivemos uma vida de renúncia. E quando não renunciamos, não estamos servindo a Deus, estamos servindo a nós mesmos, as nossas próprias vontades, as nossas próprias paixões e o nosso eu como ser. Então, servir a Deus é renunciar, e aprendemos isso pelas Escrituras. E quando somente Davi diz: e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, porque ela está mostrando a direção, ela é luz para o caminho, ela é lâmpada para os pés, nos mostra agora, luz para o caminho, nos mostra a direção, dizendo: olha, não é para a direita e nem para a esquerda, o caminho é aqui, a direção é essa. Se você for pela direita ou para a esquerda, é responsabilidade sua. O caminho é estreito, o caminho é esse, não é do teu jeito, não, é esse. Você quer vir? Quer. Então renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e dia por dia siga-me. Então o caminho do Senhor, Ele nos educa a andar na justiça, e andar na justiça é renunciar a si mesmo, deixar de fazer as próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Isso prova de que quando realmente estamos em Cristo Jesus, é quando não temos mais prazer em fazer a nossa própria vontade, e mesmo contrariado, deixamos de fazer a nossa vontade para honrar o nosso Senhor. Então, ela é apta para ensinar, ela é útil para ensinar. Segundo, glória a Jesus. Primeiro, continuando, em Provérbios 9:9, Salomão nos aconselha dizendo: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina-o
em entendimento. Então, quando você dá instrução a alguém que ela é sábia, ou que ele é sábio, a pessoa ela vai aprender, ela vai crescer mais em sabedoria. Quando você ensina alguém, aleluia, que é justo, ele vai crescer no seu entendimento. Então a palavra do Senhor, ela nos educa, ela nos ensina a praticar a justiça, a forma certa de seguir ao Senhor. Segundo, em Salmo 119, o verso 142, aleluia, já estou finalizando. O salmista diz: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. O Senhor Jesus diz também, aleluia, portanto buscai em primeiro lugar, vocês não cuideis do dia de amanhã, não quer comer, não quer vestir, porque os pássaros eles não ceifam e nem colhem, mas tem o seu alimento no tempo certo. Os lírios do campo, eles não fiam, eles não costuram, e nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Ele diz mais: homem de pouca fé, mas portanto buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o salmista Davi diz aqui em Salmo 119, no verso 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Em Colossenses 3,16, Paulo, ele nos aconselha dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com o quê? Com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Quais são os cânticos espirituais? São cânticos nas Escrituras, são os salmos de Davi, aleluia, são cânticos que expressam a grandeza de Deus, a santidade de Deus, que expressa a soberania de Deus, aleluia, que glorificam a Deus e não ao homem. São, aleluia, cânticos cristocêntricos e não antropocêntricos, aleluia, são cânticos que elevam a Deus e não ao homem. Então aqui está dizendo: admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração, ou seja, cantando com alegria, cantando com prazer. E quinto, aleluia, quinto tópico, ela é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Primeiro, as Escrituras Sagradas são úteis e proveitosas para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus para toda a boa obra. Em Salmo 119, verso 96, o salmista escreve dizendo: e toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Em toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Aleluias. Segundo, eu estou indo mais rápido por causa do horário. Em Efésios capítulo 4, Paulo ele também escreve dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Então, a Escritura de Deus, ela é útil para nos aperfeiçoar, como Paulo diz: até que todos nós estudamos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, através dela, a nossa fé é aumentada. Através dela, chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito,
perfeito fala de uma pessoa irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que se auto-repreende. É aquela pessoa, aleluia, glória a Jesus, que você olha para ele, olha para ela, e você vê uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa que o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de assentar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de comportar, tudo é, aleluia, glória a Jesus. Não tem o que falar, não tem o que censurar, não tem o que falar. Por quê? Porque a pessoa chegou a varão perfeito. Por quê? Porque adquiriu essa perfeição através das Escrituras. Porque as Escrituras, ela nos aperfeiçoa e nos habilita a homem de Deus. Então, chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da Escritura, da estatura completa de Cristo. Porque a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados. E quando está dizendo que chegamos à medida da estatura completa de Cristo, está dizendo que nós temos que ser mais parecidos com Cristo. Nós seguir o modelo de Cristo, seguir o exemplo de Cristo. E em Colossenses 1:28, Paulo afirma que devemos advertir todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E em Tiago, capítulo 1, verso 4, Tiago afirma: tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Olha o que a palavra diz. Então, a palavra do Senhor diz, Tiago diz: tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Conclusão, para finalizar. Em Salmos 19:7, o salmista afirma que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos instrui, nos educa e nos aperfeiçoa e nos habilita a toda boa obra de Deus. Então, quem ama a palavra de Deus, ama, aleluias, honrar o Senhor. Porque quanto mais nós nos preocupamos em fazer melhor para o Senhor, não é para o homem, não é para o pastor, não é para a igreja, não é para ser visto, não é para ser reconhecido, mas para Deus, para que Ele te veja, para que Ele te reconheça, para que Ele te olhe para você e fale, como falou de Jó, falou para o Satanás: viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Agora imagine o que Deus fala de nós. Qual é o testemunho que Deus fala de nós? Será se nós temos a preocupação que Jó tinha? De ser perfeito, de andar nos mandamentos da justiça do Senhor? Porque Jó era íntegro e Deus disse para ele: viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Glória a Jesus. Então essa é a importância, irmãos, que temos que ter. Através das Escrituras nós aprendemos a honrar o nosso Deus e a seguir a sua justiça. Eu agradeço a oportunidade. O Espírito Santo de Deus fale mais em cada coração.